Glória a Deus. Eu acho que eu falei tudo. Salmo número 1. Abra sua Bíblia lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Pai, ajuda-me na ministração desta palavra. Eu peço a tua ajuda, porque tu traduz o tempo de uma forma maravilhosa. Não é preciso falar muito, Senhor. É preciso falar o que tu queres que nós falemos. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que dirige a sua vida? O que é que direciona a sua vida? Tem muitas pessoas que vivem a reboque, rebocadas por problemas. Ela vive para resolver problemas. Ela não tem um sonho, ela não tem um alvo, ela não tem um propósito, ela vive simplesmente descascando abacaxi que vai chegando na sua vida. Será que é isso que tem dirigido a sua vida? Será que você tem vivido em função de problemas ou de um problema? Porque eu estou perguntando aqui, o que dirige a sua vida? O que será que dirige? Será que dirige a sua vida são essas pressões, essas circunstâncias que aparecem? Às vezes você vive ao sabor das ondas. Vem uma circunstância e te leva para cá, e vem outra circunstância e te leva para lá, e vem um problema aqui e te leva acolá adiante. O que dirige a sua vida? O que direciona a sua vida? São estas coisas? Porque, irmãos, ouça, se você não souber o que dirige a sua vida, você nunca vai colher frutos saborosos do que a vida tem para lhe dar. Porque uma das coisas que faz com que você se sinta vitorioso, feliz, é quando você tem propósitos e alvos e os atinge. Eu já falei aqui publicamente, eu adoro ir tem gente que não gosta de formatura, né? Eu adoro ir à formatura, porque a formatura é o dia de coroação daquelas pessoas que durante um período, de um curso, estudaram, se dedicaram, e elas galgaram mais um degrau, e aquele dia é o dia da coroação daquilo. Eu vibro, porque eu creio que isso faz parte, muitas vezes, de um sonho. Eu poderia perguntar assim, qual é a força que dirige a sua vida? Muitos são dirigidos por coisas estranhas, eu vou falar aqui, porque o meu alvo aqui nesta manhã, irmãos, é falar a respeito da palavra de Deus. Mas eu tenho que mostrar para você que às vezes isso é uma coisa muito teórica, muito retórico, muito sem prática. Não, quem guia a minha vida é Jesus, quem guia a minha vida é a palavra de Deus. Mas a gente começa a passar a peneira e começa a ver que não é bem assim. Muitos são dirigidos, por exemplo, pela culpa. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas pelas suas lembranças. Tem gente que não consegue avançar porque ela fica pensando, um dia eu fiz isso, um dia eu fiz aquilo, aquilo foi assim, o resultado foi isso. Essa culpa de erros do passado, essa culpa de fracassos, essa culpa, talvez, de não ter tomado a decisão certa na hora certa, porque você sabe que há algumas oportunidades que vêm à nossa vida que acontecem uma única vez, né? Há situações que aparecem na nossa vida e que, se a gente não aproveitar e agarrar aquele momento, passa. O céu e a terra passarão, a única coisa que não passa é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. E às vezes a pessoa carrega a culpa de não ter conseguido, vamos dizer assim, agarrar aquela oportunidade, né?
eu me lembro que no início de namoro com a minha esposa, eu sou mais brabo do que pareço. Eu sei que eu pareço um cordeiro, uma mansidão aqui, né? Você já viu isso? Mas eu sou mais brabo. E no início do namoro, eu conversando com a minha esposa sobre um determinado assunto, e ela divergiu. Tá bom, você tem todo o direito de divergir. E eu também tenho todo o direito de picar a mula. Eu sou muito, muito claro com essas coisas. E aí eu me lembro que que aconteceu? Nós íamos realmente terminar o nosso namoro. Disse, não, isso assim, comigo eu penso assim, isso não vai dar certo. Adiante, isso aí vai surgir problemas. E aí, naquele momento, a minha esposa enxergou o que eu não enxerguei. Ela disse assim, onde é que eu vou achar um cara careca, barrigudo, chato desse jeito, tupetudo, teimoso, mas disposto a amá-la, disposto a ter um lar, disposto a ter uma família, disposto a caminhar com ela e Jesus juntos. E eu acho que de um dia para o outro, quando nós paramos para pensar, aquele negócio de dar o tempo, vamos dar um tempo, vamos pensar, né? Ela disse, eu não vou perder esse bonde. E eu também comecei a pensar, disse assim, uma pessoa... Mas eu confesso que ela foi muito mais flexível do que eu, como é peculiar normalmente as mulheres, de forma geral. E ela disse, não aceito isso não, isso é coisa do diabo. Aí botou logo nas costas do diabo, na costa do diabo a gente já disse, não, vamos orar, isso não é de Deus, tal, Deus tem um plano para a nossa vida, e pimba, agarrou e disse, não, é com esse que eu vou. Às vezes, isso vem em forma de um emprego. Outro dia eu estava ouvindo o nosso querido irmão Mário, ele estava falando que quando o emprego que ele está atualmente, eu falei algum tempo atrás, que Deus nos dá um pouquinho para experimentar a nossa fé, porque ele diz, quem é fiel no pouco, sobre o muito, colocarei. E aí, ele foi para ganhar num lugar que não era aquilo que ele queria, mas ele desistiu. E quando ele ouviu a palavra, ele já tinha desistido, mas a esposa mandou o currículo dele, de novo para o mesmo local, e a pessoa que já tinha entrevistado disse, o teu currículo veio a parar aqui de novo, o que houve? Aí disse, eu não sei, e tal. Então vem aqui para conversar. Acabou que a vaga não tinha sido preenchida, ele preencheu a vaga que aparentemente tinha sido preenchida, e dali, naquele pouco, Deus ampliou, e ele disse, olha, Deus foi abençoando, eles foram vendo a qualidade do meu trabalho, o que eu podia fazer, e acabou que as coisas se transformaram em bênção. É essa percepção, que muitas vezes uma pessoa não tem e deixa passar coisas na sua vida, coisas que Deus está trazendo, coisas que Deus está colocando. E muitas pessoas, depois de ter passado isso, carregam consigo um sentimento de culpa, de não ter aproveitado. Então, ela não consegue mais sonhar, ela não consegue mais visualizar, projetar coisas novas. E justamente isso faz com que essa culpa, olhando para o passado, fique dirigindo. Hoje eu quero decretar a tua libertação aqui, em nome de Jesus. E dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, do que Deus tem preparado para você. Então ouça, se naquele momento você não aproveitou, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais e trazer não aquela oportunidade e oportunidades melhores. Diga glória a Deus, porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu dos seus sonhos, Deus não desistiu de ver a obra dele completa na sua vida. Então, muitas pessoas estão se permitindo dirigir por essa culpa do passado, e o que acontece? As coisas do passado acabam controlando o presente e o futuro, porque não se cria um futuro quando se pensa só no passado. Nós somos produtos do nosso passado, mas não temos que ser prisioneiro deles. Amém?
muita coisa que você está colhendo na sua vida foi de decisões certas ou erradas que você tomou. Tudo bem, glória a Deus, mas você não é escravo. Eu quero dizer que você pode implementar coisas que Deus tem nova para você, sonhos, valores, chamados, coisas novas que Deus tem preparada para você e que pode realizar na sua vida. Então, não fique sendo dirigido pelo passado, pelas culpas, pelos que não deu certo. Eu conheci um irmão que teve um tempo conosco na igreja, que não havia uma só vez que ele conversasse comigo, que ele dizia, puxa, porque no tempo que eu era empresário, e um dia eu disse assim, olha, fulano, eu vou dizer uma coisa para você, você precisa ser liberto disso. Passou. Você agora não é mais empresário. Agora você é um duro, cara. Confessa isso a Deus, Senhor, eu sou um duro, mas eu creio que tu podes fazer de mim alguém ricamente abençoado. Muda o disco. Deus tem coisas novas. Muitos são dirigidos pelo rancor, pela raiva, né? Eu conheço gente que se alimenta do ódio, né? O rancor sempre machuca mais a quem tem um rancor que a pessoa que trouxe aquela indignação a ela. Então, uma pessoa com rancor, ela fica na mão dos verdugos, dos atormentadores, e muitas vezes ela fica sendo dirigida. Eu dei o exemplo aqui, né? A mulher que, por exemplo, a mulher cujo marido teve uma amante chamada fulana, aí dá lá o nome, e a pessoa guarda aquela mágoa, aí toda vez que ela ouve o nome daquela pessoa, ela já, será que ela está aí? Né? Então isso prova que ainda precisa ser curada disso, não pode carregar mais isso, né? Não pode carregar mais isso. Aprenda com o passado, mas afaste-se dele, não deixe o rancor tomar conta do seu coração. Irmãos, eu aprendi sobre o passado uma coisa, eu não posso mudá-lo, aconteceu, é história, eu posso agora mudar o presente, e posso planejar o futuro. Muitos são dirigidos por esse rancor, de um desejo de vingança, ainda vou ver fulano, Deus é justo. Mas ouça, Deus é amor também. Ele te ama tanto que Ele perdoa esse ódio no seu coração. Porque irmãos, se Deus fosse usar a espada, sabe quantos sobrariam aqui essa manhã? Ninguém, nem eu, nem você. Se Deus fosse usar a justiça do Velho Testamento, a Bíblia diz, todos pecaram e todos carecem da graça, da misericórdia, do amor de Deus, depende de tudo isso. Então, né, você quer ser perdoado e não quer perdoar? Não pode ser assim. Muitos são dirigidos, o que dirige a sua vida? Pelo medo. Há pessoas que têm temor, ou por experiências traumáticas, né? É muito comum isso na nossa infância, a gente adquirir alguns medos, por causa de experiências traumáticas na nossa criação. Às vezes os nossos pais, sem a habilidade, sem a sabedoria necessária, colocam sobre nós fardos que nós não precisaríamos carregar. Então, há experiências traumáticas, né? Eu tive uma experiência traumática na minha infância. A minha mãe conta isso com todo garbo, né? Ela não está aqui essa manhã, eu vou falar mesmo. Só vem à noite eu não falo. Então minha mãe, quando eu era criança, eu não gostava de jiló, né? Que coisa, né? Quem não gosta de jiló? Mas eu acho que na casa de alguém que fez jiló, e ela disse, não põe para ele não, que ele não gosta de jiló. Isso já tinha acontecido com o irmão dela, quando ela ainda era criança, e ela reproduziu isso na minha criação. E aí eu disse, não gosto de jiló. E no meu tempo, um filho desmentir um pai, é cacete no duro, não tinha, né? Aí ela engoliu seco, depois ela me fez comer uma panela de jiló. E aconteceu que eu fiquei apaixonado por jiló, eu gosto de jiló até hoje. Se me trouxer cozido, frito, de qualquer maneira, frio, crente, eu não sei se foi uma experiência traumática, mas a verdade, irmãos, é que quando uma criança, ela sofre,
uma experiência traumática, isso vai repercutir durante toda a vida dela. Não pense você que não vai. E pessoas, muitas vezes, dessas experiências, começam a ser medrosas, tem medo de arriscar, tem medo de fazer, começam a menosprezar, a sua baixa estima é muito alta. Ela olha para si e não consegue enxergar coisas e atrativos e qualidades que essa pessoa tem. Irmãos, não há um ser humano que não tenha qualidades. Ouça bem, você pode não ser um cara muito bonito, mas Deus te criou, te dotou com qualidades maravilhosas que outro não tem. Outro dia eu estava falando com a Jussara, disse assim, eu admiro o Walter. Cara, o cara, tu bota ele numa obra, o cara ele faz tudo. Se tu pensar numa obra, ele faz. E ele enxerga de um canto que eu estou enxergando daqui para lá, ele está enxergando de lá para cá. Aí ele fala os negócios, eu disse, não entendi nada que ele falou, mas aí ele faz o negócio dar certo. Eu acho que ele aprendeu o desenho no sistema americano e eu aprendi no sistema alemão. Então, mas uma habilidade incrível, e a rapidez. Estava vendo ele fazer aqui o piso, né? Enquanto ele fez o banheiro todo, o camarada conseguiu colocar, o que estava ajudando ele, só uma fileira de azulejo. O que é isso? Uma habilidade que Deus deu a ele, que eu não tenho, e que certamente muitos de vocês não têm também. Então, não é beleza? Tem outros que têm. Há pessoas que, quando traumatizadas, já ficam com medo de acreditar que ela pode, porque Deus a criou para ser. Deus não criou nenhum ser humano para ser destruído, irmãos. Deus criou todos os seres humanos para terem êxito. Infelizmente, nem todos seguiam pela palavra de Deus. Muitas pessoas são dirigidas pelo materialismo, é outra coisa que conduz a vida das pessoas. Ela só pensa que só tem sucesso se obtiver sucesso material. Irmãos, bens trazem felicidade temporária. Você compra um carro, é festa, é alegria e tal, mas passado aí um mês depois, hein? Quando chega a primeira multa, aí tu começa a dizer, puxa, eu não tinha esse problema, né? Quando você vai levar um mecânico e que tem alguma despesa nesse aspecto, a verdade é que depois aquilo se incorpora na nossa vida e você não fica todo dia dizendo, oh, meu carro, você entra nele. Eu me lembro quando se compra carro novo, né? O filho vai lá, bate a porta, isso não é porta de geladeira, né? Vai quebrar o carro. Depois a turma está fazendo até com o pé, pum. Que já faz parte da paisagem, já não tem novidade. Então as coisas materiais, elas proporcionam alegria ali naquele momento. Não é uma alegria perene, contínua. Um conceito errado de que ter mais coisa, de que ter mais bens, eu vou ser mais feliz, eu vou ser mais importante, eu vou ser mais protegido. Que bobagem, irmãos. Quem nos guarda é o guarda de Israel, é Jesus. Olha, quando é que aquelas 12 pessoas que foram assassinadas lá para aquele doido nos Estados Unidos, assistindo um filme, e iriam imaginar que morreriam naquele dia, fuziladas por fuzil de guerra? Irmãos, não tem como. Se Deus não te guardar, não há seguro de vida que te guarde, proteção, polícia, sei lá o quê. Então, ouça, muita gente diz assim, eu preciso de coisas materiais para me proteger. Isso é falso. Ouça, você tem que ter o suficiente para viver feliz. Qual é o segredo da vida? Eu ter o suficiente para mim que me faça feliz. Não preciso ter tudo. Eu fico pensando, esses caras que têm muitos bens, não tem nem como gastar. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação. Há pessoas que vivem buscando aprovação social, familiar. É um erro tentar agradar todo mundo. Você não vai conseguir. Jesus não conseguiu. Você não vai conseguir agradar. Tem pessoas que vivem buscando uma aprovação. Há coisas que você vai fazer que muita gente, a família não aprova, às vezes, mas você tem que fazer. A única ressalva que eu faço aqui é entre o casal. Porque o casal, para andar junto, tem que haver
acordo. Amém? Pode andar dois juntos, não haverá... Não. Então, ouça bem. Qual é a maneira de andar seguro? Como é, pastor, que eu posso responder a essa pergunta que o senhor fez no início? Como ser dirigido com segurança? Você quer saber? A segurança? Salmo 1. Vem aqui ler comigo agora. Salmo 1. Hã? Olha só. Salmo 1. A sua vida tem que ser direcionada pela palavra de Deus. Olha só. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Eu não ando me aconselhando com as pessoas do mundo. A minha fonte de conselho não é a Ana Maria Braga. A minha fonte de conselho não é o psicólogo doido, às vezes, que está dando uma informação lá, que tem nada a ver. A minha fonte, irmãos, de conselho não são os homens sábios. A minha fonte de conselho não vem daí. Não é no meio dos meus colegas que eu vou encontrar. Às vezes nós temos amigos fora, no trabalho, na vizinhança, a gente gosta de bater papo com eles, tudo bem, mas o melhor conselho não vem daí. Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor. É na lei do Senhor que a gente encontra o que nós precisamos para dirigir a nossa vida. Diga glória a Deus. É na lei do Senhor, e na sua lei medito dia e noite. Outro dia eu falei aqui que o que prende uma pessoa ao vício é o prazer. Você lembra disso? Eu falei assim: por que a pessoa usa cocaína? Por que a pessoa se torna escrava do cigarro, da bebida, dos vícios de forma geral, até mesmo do sexo na forma de vício? É porque isso dá prazer. Então o prazer é que estimula a pessoa a fumar crack. Irmãos, ouça agora o que eu vou falar. Se você não descobrir prazer em Deus, o seu tempo de vida, de comunhão com Deus, tem validade. Mas quando você descobre prazer, prazer como? Prazer em estar na presença de Deus, prazer em estar na casa de Deus, prazer de orar, prazer de ter comunhão, prazer de meditar naquilo que Deus está falando. Você tem que descobrir este prazer, porque é esse prazer que vai fazer você voltar vezes indefinidas à presença de Deus. Tem que encontrar prazer. Por isso que nós estamos fazendo os cultos das quartas-feiras. Você sabe que o culto mudou agora, é quarta-feira aqui, culto da unção. Nessa última quarta-feira houve um derramar do Espírito Santo aqui neste lugar. E você começa a descobrir que tipo de prazer. Não o prazer social de estar junto, não o prazer religioso de frequentar uma igreja organizada e bonita, mas o prazer de sentir a unção, a presença do Espírito Santo, alimentando o seu espírito, o seu coração. Se você penetrar neste prazer da presença de Deus, você vai voltar todas as vezes à presença dEle, e quantas vezes precisar, porque o que faz uma pessoa ficar, entre aspas, viciada em Deus, é o prazer que nós temos nele. Diga glória a Deus. Por isso, você não é batizado do Espírito Santo, você tem que vir às quartas-feiras para ser batizado do Espírito Santo. Diga aleluia. Se você não tem essa manifestação dos dons na sua vida, isso tem que acontecer, porque, irmãos, religião por si só tem sua medida certa. Se você não descobrir prazer em Deus, você vai enjoar de vir à igreja. Vou repetir. Se você não descobrir prazer em Deus, você vai enjoar de vir à igreja, porque religião enche a paciência. Mas comunhão com Deus renova. Comunhão com Deus restaura. Comunhão com Deus traz um novo cântico à sua vida. Diga glória a Deus. E essa comunhão, ela tem que ser de fora íntimo. Ela tem que acontecer no seu interior. Perguntaram para Jesus assim: onde está o reino de Deus? Ele diz: o reino de Deus não está aqui nem acolá. O reino de Deus está dentro de vós. É dentro de nós. E dentro de nós tem que acontecer este prazer. Antes o seu prazer está na sua lei, nela medita de dia e de noite. Essa pessoa que faz isso, olha o que acontece com ela. Ele é como a árvore plantada junto à corrente, que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ouça. Você quer saber qual é a melhor maneira de ser dirigida por Deus? Eu vou dizer para você:
seja guiado pela palavra de Deus e pela comunhão do Espírito Santo. Mas isso você não vai ficar conseguindo vendo a Carminha fazendo as maldades dela, e agora a outra, a Nina, né? Inverteu, né? Em vez de estar lá, vem quarta-feira buscar o Senhor. Você não vai conseguir isso vendo bons filmes na televisão que você alugou, a TV a cabo. Você passa 2 horas vendo filme, aqueles enlatados americanos que não produzem absolutamente nada, e você lá, sabe, vou te dar a visão espiritual que eu tenho disso. Presta atenção que eu vou falar, que é muito sério. Sabe que eu às vezes vejo a televisão, ela como um instrumento de hipnose para tirar as pessoas da realidade. Concorda comigo? Diga amém. A realidade é tão dura que as pessoas procuram uma forma de fugir dela. Só que o que ela faz? Ela não só mantém a pessoa naquele momento, como ela impede a pessoa de buscar na fonte verdadeira, que é Jesus, na sua palavra, o alimento para a vida real. Ouça o que eu vou falar. Venha buscar a direção na presença de Deus. Muitos não querem ser dirigidos por isso, preferem o sonho. Mas eu estou dizendo para você que hoje Deus está falando, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não se afaste do Senhor, não viva longe do Senhor, venha buscar a Ele. Quarta-feira nós estamos aqui, domingo pela manhã, domingo à noite, juntos nós vamos ter mais força para isso. Diga glória a Deus. E você vai encontrar prazer nele. O que vai acontecer, pastor? Você não vai ser mais dirigido pelo passado, nem pelo materialismo, nem pelos problemas que você viveu. Deus vai provocar dentro de você novos sonhos, Deus vai provocar dentro de você novas visões, novos propósitos de vida. A sua vida vai ser oxigenada pelo Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Tem ceia hoje, né? Pai, obrigado. Não permita que nossos pés se desviem, Senhor, da Tua palavra. Senhor, que nós tenhamos como propósito obedecer a Tua palavra. Porque quando nós obedecemos a Tua palavra, nós encontramos um caminho de paz. Um caminho dirigido com segurança, cujo o final é o sucesso da Tua presença. Pai, eu te peço agora, quebra todos esses grilhões que foram abordados aqui e outros que não foram. Rompe essas cadeias e traz um novo cântico na vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém.